Vamos orar ao nosso Deus. Agora um momento da pregação, que o Espírito Santo use, como tem usado o nosso irmão Lucas. Vamos orar ao nosso Pai. Senhor Deus, soberano e amado Pai, que esse momento que vamos ter agora da pregação, da mensagem, que seja as palavras que vêm do Senhor, que o Teu Santo Espírito use nosso irmão Lucas, que seja direcionado aquilo que o Senhor quer para todos nós, que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor, que o Senhor abençoe ricamente esse valoroso irmão que está aqui, que se dispôs a trabalhar na Tua obra, se dispôs a estar aqui, e o Senhor tem ajudado, tem abençoado ele e a família. Que o Senhor ricamente, ó Pai, o proteja, o cuide sempre, e que a todos nós possamos meditar no que for falado e que possamos aplicar para nossas vidas. A paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus. Eu acho que eles vão projetar também aí na tela. Hebreus 10, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículos de 24 a 25. E assim diz a palavra do Senhor. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia comum. E aqui estamos nós, o primeiro dia da semana, em comunhão, como disse o nosso Senhor, em comunhão para adorá-lo, no primeiro dia da semana. Temos outras formas de comunhão, não só o culto que prestamos ao Senhor. Temos o encontro das mulheres, temos o ensaio de cânticos, que é um momento de comunhão, assim como tivemos ontem, aproximadamente 20 irmãos. Grupos casa, vigília de oração. Indo visitar um irmão que está hospitalizado, a uma irmã que está afastada, a um irmão que está afastado, a um irmão que se desviou. E a palavra de Deus nos diz para termos comunhão. E essa comunhão não pode ser limitada a um domingo. Hoje é o dia de culto, de adoração ao Senhor. E é um momento de comunhão. Mas a gente não pode parar por aí. E nós temos que ter esse hábito. Quem não tem esse hábito, chama o irmão para tomar um café, uma água. Vocês podem dizer, Lucas, mas a minha casa é pequena, é longe. Marca num clube, num parque. Marca num local próximo dos dois. A gente precisa nos conhecer mais, ter comunhão fora desse prédio. E muitas vezes nossa comunhão tem ficado somente aos domingos. E é pouco. E é pouco. Porque a gente precisa estar nos encorajando rotineiramente. O ser humano precisa de relações, de laços, de irmãos que incentivem. Assim como nossos antepassados também faziam, em que se reuniam. Antigamente não tinha ainda a Bíblia, e como era feita a transmissão da palavra? Os irmãos de comunhão e a transmissão da palavra se reuniam e transmitiam a palavra. E a gente sabe que não é fácil viver em comunhão. É fácil viver em comunhão? 160, vamos pegar 160 membros do Guanabara. 160 cabeças diferentes. 160 pessoas que têm trabalhos diferentes, amizades diferentes, famílias diferentes, posição política diferentes. Mas o que nos une em comum é o nosso Senhor Cristo. Então,
talvez o nosso único algo em comum seja isso. Seja Jesus. No nosso trabalho, quando o nosso chefe ou um colega de trabalho faz uma trapaça ou fala algo que a gente não gosta, eu peço demissão, chuto a canela dele e vou embora, ou muitas vezes eu tenho que engolir aquilo a seco porque eu dependo daquele emprego. Eu tenho que voltar no outro dia. Às vezes eu tenho que almoçar do lado daquela pessoa na empresa. Eu largo tudo e vou embora, ou eu tento resolver aquele problema? No trabalho é assim, no casamento é assim. Na escola, brigou com o colega na escola, na faculdade. Eu largo tudo e vou embora, ou eu tento sanar o problema, as diferenças e continuar? E muitas vezes, quando é com os irmãos da congregação, com os irmãos em Cristo, uma chateação a gente abandona. Só que a gente não está abandonando somente os irmãos, está abandonando a nosso Senhor. Nós temos aqui na região de Campinas aproximadamente 7 congregações na região de Campinas. Será que eu não me dou bem com nenhuma das congregações? Será que eu não consigo ter comunhão com nenhuma das congregações? Todos os irmãos, todas as congregações, eu não consigo ter um convívio? Isso acontece conosco. Isso acontece da gente ficar chateado com o irmão, com uma irmã, e às vezes mais de uma vez. E a gente começa a ter mais relacionamentos, e de repente aquele relacionamento você fala, poxa, quando eu via o Lucas de domingo lá era uma coisa, quando eu comecei a conviver na semana é outra. E acontece. E nós temos que continuar na comunhão. O nosso Senhor pede que façamos isso. É fácil? Não é fácil. Mas nós temos que segui-lo. Porque muitas vezes a gente engole coisa muito pior aí fora. E a gente não abandona velhas amizades, hábitos antigos, aquelas rodinhas de conversa na empresa, na faculdade, aqueles grupos de WhatsApp. E aqui, às vezes, uma palavra que o irmão falou, eu abandono a fé. Eu abandono. E muitas vezes, eu nem procuro aquele irmão para pedir perdão para ele, ou falar que ele me magoou, e dar a oportunidade dele vir pedir perdão para mim. O que eu faço? Eu vou jogar a conversa fora. Eu vou falar em rodinhas. Você viu que o Lucas chegou e não me cumprimentou? Às vezes, um aperto de mão, a pessoa fica chateada com você e pode abandonar a fé. E nós temos que mudar isso. Nós temos que nos policiar para não abandonar a fé, não abandonar a comunhão por causa de um desvio. Abram suas Bíblias em Lucas 17. Lucas capítulo 17, a gente vai ler dos versículos 1 a 4. Lucas 17, de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. 7 vezes no dia. Em outra passagem na Bíblia fala que até 70 vezes 7. Mas aqui está falando especificamente para os irmãos.
Se 7 vezes ao dia teu irmão pecar contra ti, se arrepender e pedir perdão, o que está falando a palavra de Deus? Perdoe-lhe. Não está falando para você abandonar a congregação, os irmãos e ir embora. Aquele irmão me chateou. E às vezes a gente ouve, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na igreja. Irmãos, acontece. Somos 160 pessoas doentes que precisam do amor de Jesus todos os dias. Que pecamos, não mais pecadores, né, Bruno? Mas que ainda pecamos, que somos falhos. Aqui no versículo Lucas 17, versículo 1 a 3, fala de algo também que temos que tomar cuidado, para não sermos pedra de tropeço. E nessa comunhão pode acontecer isso. Vamos supor que eu convide um irmão para ir na minha casa, ou no grupo casa, ou numa confraternização, e eu tenho o hábito de tomar um cálicezinho de vinho uma vez no mês. Eu não tenho, tá? Eu não bebo. Estou dando um exemplo. Eu convido esse irmão, termino o estudo, e esse irmão vê. Eu falo, meu irmão, você aceita um cálice de vinho? Porque a palavra de Deus fala que você não pode embebedar-se. Um cálicezinho de vinho. E esse irmão aceita. E esse irmão estava limpo há 4 anos do alcoolismo. E ele tem uma recaída. E ele fica fora de casa 3, 4 dias. Ele briga em casa com a sua esposa, com seus filhos. Uma recaída, um cálice de vinho. E às vezes você nem oferece. Está lá na tua prateleira da tua casa lá. Garrafa de uísque. Você não teve o dolo, a intenção de fazer o irmão ter a recaída. Mas naquele momento que era para ser de comunhão entre irmãos, a pessoa, o irmão, tem uma recaída. E quem já teve problemas com bebida na família sabe a desgraça que é. Com o álcool, com a droga, sabe a desgraça que é. E nós temos que nos policiar por isso, irmãos. Porque muitas vezes a gente pode até saber que aquela pessoa já teve um problema com droga, com álcool. E muitas vezes a gente pode não saber. Porque muitas vezes, eu não sei nem onde o irmão que mora ao meu lado mora. Eu não sei qual que é o nome completo desse irmão. Às vezes eu não sei nem o nome. Eu chamo de irmão e de irmã. Por isso que é importante a comunhão, nos conhecermos mais, estarmos mais entretidos na palavra do Senhor, ter relações saudáveis. E aqui nessa passagem de Lucas fala para a gente ter cuidado nessa comunhão, para não ser pedra de tropeço na vida dos irmãos. Outro exemplo, você manda um videozinho no TikTok, ou essas porcarias que o mundo oferece aí. E você manda um videozinho para o irmão, um videozinho bobinho. E aquele irmão tinha um vício em pornografia. E aquele videozinho vai fazer o irmão ter uma recaída. Aquele videozinho foi o tal do gatilho. Para aquele irmão, aquela irmã ter recaída. É fácil ter comunhão entre irmãos? Não é. Temos que ter comunhão e temos que ter cuidado também. Temos que ter cuidado também nessa comunhão. E aqui no versículo 4, ele fala, se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, o que diz o Senhor? Perdoe-lhe. E aí fica algo que é para a gente mesmo, para nós pensarmos, se nós estamos fazendo isso. Se nós temos um problema com algum irmão, alguma coisa que foi dita, mal interpretada, chega no irmão e conversa com ele, não leva para outros irmãos. Se aquele irmão, se você repreender, ele não aceitar, aí sim você leva para a liderança. Mas conversa, o que não pode é haver algum desentendimento, algum mal entendido e abandonar tudo. E parar de falar com aquele irmão. E o perdão, irmãos, ele tem que ser um perdão de coração, não pode ser um perdão da boca para fora. Não pode ser um perdão, está perdoado e eu não esqueci. É diferente da amnésia, a gente não consegue apagar. Mas a gente tem que perdoar de coração e seguir na comunhão.
Efésios, se puder projetar aí, Efésios 4. Efésios 4, versículo 32. Efésios 4, 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Mais um exemplo, perdoando-se mutuamente. E qual que é o nosso exemplo de perdão? Como Deus perdoou vocês em Cristo. Nós temos que perdoar. É fácil? Não é fácil. Esse é um problema que eu me trato praticamente todos os dias. Pedir perdão. Pedir perdão. E por que eu estou trazendo esse assunto, nesse tema? Porque faz parte da comunhão, irmãos. Nós não podemos simplesmente ser chamado no vulgo aí, né? Esquenta banco. Domingo. Vem chegar 9 horas. Chega às 8h30, cumprimenta o teu irmão, toma um café, que foi preparado por alguns irmãos, com muito carinho também. Pergunta se está tudo bem com o teu irmão, com a tua irmã. Como é que está a vida dele, se a semana foi fácil, se a semana for difícil. Às vezes você vai ter um conforto ali, um amparo. Às vezes você vai ver que o problema do teu irmão é 1000 vezes pior do que o teu, e você vai parar de ficar reclamando daquele seu problema. Se propõe a ajudar. Meu irmão, vou estar orando por você. E quando se propuser a orar, ore. Não tem custo nenhum. É dobrar o joelho e orar pelo teu irmão, pela tua irmã. Não tem custo. É você e Deus. Ligação direta, não tem intermediário. E nós temos que fazer isso. Nós temos que ter uma comunhão maior. Quanto tempo do nosso dia nós dedicamos à comunhão com os irmãos? Quanto tempo nós gastamos nos aplicativos do celular? Instagram, WhatsApp, Facebook, acho que tem alguém que usa ainda, TikTok. Talvez seja a hora de ligar para aquele irmão que te falou da palavra, que hoje nem mais está aqui. Meu irmão, você que me mostrou a palavra, essa doutrina, como é que você está, meu irmão? E não é ligar para cobrar, porque ele se afastou. Está tudo bem com você? Podemos tomar um café? Podemos tomar uma água? A pessoa que te batizou, a pessoa que te falou da palavra, pode ser que ela tenha se desviado, se perdido. E é nossa obrigação tentar trazer para a comunhão. Porque o nosso Senhor quer que façamos isso. É fácil a comunhão? Não é. Numa casa de 3, pode ser que não haja uma perfeita sintonia. Imagina num corpo com 160 membros. Não é fácil. Só que o nosso Senhor ensina. Perdoa. 7 vezes ao dia, se for necessário. 7 vezes a gente pedir perdão. Perdoa teu irmão. Volte a ter comunhão com ele. Lucas, eu não tenho uma boa comunhão no Guanabara, eu não me sinto bem. Tem mais 6 congregações na região de Campinas. E o que muitas vezes acontece, a gente volta para o mundo, como se lá houvesse a comunhão perfeita. Eu não sei como vocês chegaram na Igreja de Cristo. Eu cheguei pela dor, eu não vim pelo amor. Eu vim pelo amor de Cristo, mas pela dor que eu estava sentindo. E fui muito bem acolhido pelos irmãos. Eu visitei outras congregações, mas tem algumas que nós temos maiores afinidades, alguns irmãos, algumas localizações, aqui ao lado da minha casa. Nós temos muitas opções de comunhão, irmãos. Outro exemplo, quem aqui já visitou as demãos? Pega um domingo, pega a tua família, fala, vou visitar outra congregação, eu vou no São Domingos, eu vou no São Bernardo, eu vou no Ouro Verde. Aqui nós nunca vamos proibir. Vá visitar, conhecer outros irmãos. Eu vou dar um exemplo aqui, daqui a pouco a gente já vai finalizar. Final de semana passado, retrasado, antes do feriado. Peguei minha esposa, peguei minha mãe, fomos para a praia. Praia Grande, Santos. A previsão era de chuva todos os dias.
A Andréa ficou meio assim, eu falei, nem que a gente fique assistindo filme lá, vamos para a praia. Pegamos chuva todos os dias, exceto no sábado parou um pouco. E lá tem uma congregação na Praia Grande, bem pertinho de onde a gente ficou, acho que não deu 5 minutos de carro. Tem na região de São Vicente, Itanhaém e na Praia Grande mesmo. E domingo nós fomos congregar lá e foi um dia, assim, foi o melhor dia da viagem. Mesmo chovendo no domingo, foi o nosso melhor dia. Fomos muito bem recebidos, tivemos comunhão com os irmãos lá da Praia Grande, encontramos uma irmã que saiu daqui, a Ângela, que está lá na Praia Grande desde 2016. São nossos irmãos, nos recepcionaram de uma forma maravilhosa. No final ainda os irmãos falaram, Lucas, você faz o fechamento. Eu falei, tá, como é que faz o fechamento aqui? Porque cada congregação tem uma forma. Você leva uma mensagem de encorajamento, faz uma oração e termina aí. Amém. Sempre deixo na minha Bíblia algumas passagens, sempre esteja preparado. Se os irmãos me chamassem para fazer a ceia, a oferta, uma pregação, a gente poderia muito bem ter ficado e ter feito o culto em casa, ter prestado o culto em casa. Mas olha que delícia, tinha aproximadamente uns 30 irmãos lá. É algo maravilhoso. E a gente tem que sair dessa bolha, irmãos. A gente tem que congregar, nós temos que ter comunhão internamente. Pega um irmão que você nunca conversou, ou aquele irmão que você fala, uma irmã, aquele irmão nunca conversou comigo, convida. Vai tomar um chá, vai tomar um café, toma uma água com gás. Teve um irmão, que eu não vou falar o nome dele, que ele não quis que eu falasse, mas eu vou falar só a situação. Teve um irmão que chamou e falou, irmão, e aí? E aí o que, meu irmão? Quando você vai me fazer almoço na sua casa lá que você está falando e não me convida? E aí, qual é o dia? Qual é a data? Eu não vou mais esperar você falar que vai fazer, não. Ele me intimou, falei, domingo, vamos lá, sábado? Ele me intimou, falei, irmão, foi um dia maravilhoso, esse irmão chegou e falou, e aí, eu quero ir na sua casa, até agora a gente fica falando de marcar, e aí? Qual que é o dia? Ele veio determinado. Qual é o dia? E foi um dia super agradável, um dia maravilhoso, pude conhecer um pouco mais do irmão, ele pôde conhecer também o nosso lar, e a gente tem que fazer isso, irmãos. A comunhão é aqui, a comunhão é fora, a comunhão não é só aos domingos. Temos outros exemplos de comunhão. Teremos o Enos agora, dia 15 de novembro, para os homens, a reunião para os homens o dia inteiro. Se houver algum homem aqui que não se inscreveu ainda, se inscreva. Temos o Ere Cristo, que será em fevereiro do ano que vem. Temos a aula dominical. Muitos de nós não ficamos, temos esse problema, não temos esse hábito. E muitas vezes nós temos dúvidas da palavra de Deus, porque aquilo que é dito numa aula dominical, nós não estamos aqui. Eu falo por mim. Porque eu já questionei uma coisa e meu irmão falou, irmão, isso aí foi falado lá na escola dominical, mês passado. Só que eu estava na aula dominical, eu estava fazendo um serviço administrativo da igreja. Nós temos cursos, irmãos. Nós temos um curso aqui de segunda-feira que o Alisson está fazendo, está ministrando. Termina, faltam 3 aulas. 3 aulas. A igreja bíblica, é isso? A igreja bíblica. Esse curso não tinha tido ainda, né, Alisson? Pouquíssimos irmãos, pouquíssimos. Irmãos, o que eu trouxe aqui não é para acusar ninguém, é para encorajar. Para que tenhamos uma comunhão maior, que saiamos dessa bolha que permeia os nossos lares, porque esse prédio aqui, irmãos, pode ser que um dia sejamos impedidos de usá-lo. Uma nova pandemia, por algum problema. Mas se fechar esse prédio, nós vamos cultuar embaixo de uma árvore, nós vamos cultuar no taquaral, nós vamos cultuar no meio da rua, porque nós não vamos adorar o nosso Senhor por isso. Amém? Sejamos uma congregação unida, uma igreja de Cristo unida em comunhão, até a volta do nosso Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, mais uma vez te damos graças, ó Pai, por esse culto que prestamos a Ti, ó Pai. E esse primeiro dia da semana aqui, Pai, é dedicado ao Senhor, ó Pai. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ti, ó Pai, e a mais ninguém. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse privilégio, por esse dia maravilhoso, ó Pai. E ainda que estivesse chovendo, Pai, o Senhor tem nos dado, o Senhor nos deu hoje um sol maravilhoso, e ainda que houvesse chuva, Pai.
tudo, Pai, pela Tua permissão, Pai. E nós agradecemos em todas as situações, ó Pai, porque Tu és Deus, Senhor Deus. E é no nome do Teu Filho Jesus que agradecemos, Te pedimos encorajamento, Te pedimos comunhão, Te pedimos que o Senhor quebrante os nossos corações, ó Pai, que tenhamos, ó Pai, a atitude de pedir perdão